Boa noite a todos vocês que estão ligados aqui acompanhando o Resenha Esportiva. Conto com a audiência de vocês. Vamos trazer aqui atualizando e informando as notícias do Santos Futebol Clube. Santos que agora, os jogadores estão de férias. Estamos agora, já a partir de janeiro, o time já se prepara já para ter a pré-temporada, já visando as competições que terão pela frente. E o Santos, é claro, firme no mercado, contratando e, claro, às vezes vendendo algum jogador. Ainda não vendeu nenhum jogador no momento, mas tem dois jogadores que estão de saída do Santos. Quer dizer, o Danilo Bosa já vai ser devolvido ao Mirassol. O Moraes, que tem um contrato até o fim de abril, até o fim do Campeonato Paulista, pode também ser devolvido à equipe do Mirassol também, tanto ele quanto o Danilo Bosa, que não terá o seu contrato renovado. O Santos já avisou que não vai comprar o passe dele, dentre outros grandes jogadores. Bom, vamos trazer aqui as informações rapidinho aqui do Santos, né? Porque o Santos, que agora, no momento que pensa já em 2022, o Wagner Palha vai acertar o contrato de empréstimo de 1 ano, já está negociando o Santos e Fortaleza, a negociação de empréstimo. O Wagner Palha pode deixar o Santos, né? Vai acertar o contrato de 1 ano de empréstimo com o Fortaleza. E, claro, já não vai ter espaço com o técnico Fábio Carille, que não pretende contar com o atleta. E também vamos trazer uma outra informação importante do Santos, rapidinho aqui também. Vamos trazer também sobre mais notícias, também sobre o Sandri. Vamos falar do Sandri, a expectativa do volante Sandri, que voltou de uma grave lesão do joelho, que é promessa do time do Santos, que renovou o contrato com o time já faz um pouco tempo, né? Então fica até o fim de 2025, 2026. Não recordo o ano exato, mas tem um contrato longo. E, claro, isso aí vai ser bom para o clube, que não pode perder, claro, numa futura negociação, um atleta de graça, tanto ele quanto outros grandes jogadores. Outro jogador que pode também já começar a negociar a renovação de contrato é o zagueiro Kaique, que o Santos precisa também já renová-lo logo, e que já começaram o ano que vem com todos os jogadores já renovando seus contratos. Agora a novela mais chata vai ser a do Marcos Leonardo, né? Que o Marcos Leonardo, que ainda bate o pé, ele disse que ainda não quer, ainda tá essa novela, né, do Santos e Marcos Leonardo. Eu acho que, na minha opinião, se ele não renovar o contrato, ele que pense bem, porque se ele fizer besteira de querer forçar a barra para sair do Santos, e aí ele vai ser um outro Giancarlo Scherer da vida, vai ser um outro Caio Jorge. O Caio Jorge, saiu informação aí que parece que a Juventus pretende emprestá-lo para outra equipe. O técnico não vai dar espaços para ele. Para você ver, né? O jogador quis fazer tanta graça, né? De querer forçar a barra para sair do clube. E onde que agora o Edu Dracena falou que a partir agora, deste momento, agora eles estão trabalhando no Santos, diz que não vai permitir que jogador use o clube como vitrine. E os empresários também sejam vitrine, para que façam o que bem entender. E ainda mais querendo que o Santos perca esses jogadores de graça. Então eu acho que agora o Edu Dracena deixou claro que se até o dia 31 de dezembro, se o jogador não renovar o contrato, até lá vai encostar a ele. Vai treinar separado com o resto dos grupos, né, dos outros jogadores que voltarão já em janeiro, já visando a pré-temporada. Então o Santos pode ter certeza que agora o Edu Dracena deixou claro que se ele não renovar o contrato, aí ele vai ficar encostado e pode até ser rebaixado para o time júnior, viu? Até para o time das categorias de base pode ser rebaixado a esse risco, porque sabendo que o jogador não pode ficar parado. E então acho que o Marcos Leonardo ele tem que aproveitar agora, renovar o contrato, aceitar as condições. O salário, a proposta do Santos é que o aumento de 150 mil reais, fora também o contrato acho que até o fim de 2026, acredito eu, parece que, pelo que eu sei, o fim do contrato, e também a multa rescisória em torno de 30 milhões de euros. Só que o pai e o filho, né, o Marcos Leonardo, o pai que é o empresário dele, querem que abaixem para 10 milhões de euros o valor da multa rescisória. E o Santos diz que não vai abaixar, diz que quer se aceitar os 30 milhões de euros, e isso fora o salário de 150 mil reais, e fora também algumas premiações, talvez assim, atingir metas, e entre outros detalhes também do valor da proposta, que é bom. Pelo que eu li, a proposta é muito bom, só que o jogador até agora não respondeu. E a novela Santos e Marcos Leonardo continua. E o Edu Dracena falou que se chegar até o fim do ano
não acontecer da renovação do contrato do atleta, aí ele será encostado do time. Então o Dracena não está brincando. E o jogador está achando que é brincadeira, né? Então ele que pense muito bem. Vai ser outro Caio Jorge na vida. Vai ser um outro Scherer. Vê o Giancarlo Scherer aí? A ganância falou mais alto, o futebol deixou de lado. E olha o que acabou acontecendo. O pai dele prejudicou a carreira dele, ele foi na do pai. Agora hoje não está jogando em clube nenhum mais. Encerrou a carreira cedo. Por quê? Por causa da ganância. Queria praticamente atropelar os bois, né? Passar o carro em cima dos bois, como diz um velho ditado, né? Então não é assim. O jogador tem que pensar primeiramente na carreira. Depois, se for ganhar dinheiro jogando na Europa, já é outra história. Então é uma pena, né? Porque o futebol hoje está perdendo. Hoje os jogadores de futebol, a maioria hoje, os jovens, já pensam em futebol europeu, quer ganhar grana alta. Tudo bem, se é o sonho, beleza. Mas o primeiro cara tem que fazer o pé de meia, tem que jogar bola no time do Santos. Olha o Neymar. Neymar começou, era pobre, começou nessa categoria de base, depois jogou no time de cima, teve sucesso. E os jogadores achando que vai fazer igual o Neymar, mas o Neymar ele começou devagar, não foi assim de uma hora para outra. E depois, com o tempo, ele foi aumentando o salário dele, o jogador começou a ser mais valorizado, então onde que acabou, ele teve plano de carreira, então isso aí foi fundamental para que ele fosse esse grande jogador que ele é, só que infelizmente o Neymar não conseguiu ganhar o prêmio de melhor do mundo. Então, esse é um exemplo, né, que eu acho que, na minha opinião, o Marcos Leonardo tem que ver. Eu não sei, às vezes eu fico pensando aqui comigo, será que o Marcos Leonardo não sabe que o Caio Jorge está lá na Juventus e está afastado? Será que ele não vai pensar bem? Não é possível que o Marcos Leonardo vai fazer besteira de que ele bateu o pé, não renovar o contrato. É uma coisa assim que eu não entendo. Vamos torcer para que pelo menos haja uma saída e que ele pense bem e que, claro, renove o contrato pelo bem dele, pelo bem da carreira dele. Depois, se ele for ganhar dinheiro, aí já é outra história, são as consequências, né, com o passar dos anos, fase por fase, passo a passo, né, pés no chão, porque se o jogador não tiver isso, não vai adiantar nada. Então, ele vai botar tudo a perder. Bom, mudando assunto, essa novela chata do Marcos Leonardo, não tem como, né? Toda resenha tem que falar sobre essa novela chata. Vamos torcer para que, pelo menos, quando for apresentar a live, já falar que, enfim, Marcos Leonardo renovou o contrato com o Santos. Ou, vou falar a outra parte pior, que Marcos Leonardo será afastado e vai treinar em separado, né? Então, uma coisa ou outra eu vou falar nos próximos dias. Bom, agora mudando de assunto, vamos falar aqui sobre o Santos Futebol Clube, falar sobre o jogador aqui, Wagner Palha, né? Santos e Fortaleza negociam, né, um contrato de empréstimo. O Santos que vai negociá-lo por empréstimo ao Fortaleza. E o zagueiro deve ser liberado ao Leão por empréstimo de 1 ano. Santos e Fortaleza, né, que negociam o empréstimo do zagueiro Wagner Leonardo, Wagner Palha, né, o zagueiro, né, o defensor de 22 anos, que também é o prata da casa, revelação da base do Santos. Deve ser cedido ao time cearense por 1 temporada, segundo, né, as informações apuradas no site Globoesporte.com. As conversas estão avançadas e faltando apenas a assinatura do atleta. A expectativa é que o empréstimo do defensor possa ser finalizado até amanhã, segunda-feira. Então amanhã pode ser anunciado oficialmente, né, o empréstimo do zagueiro Wagner Palha ao Fortaleza. Empréstimo de 1 ano. E também, conhecido também como Palha, o Wagner Leonardo estreou pelo Santos sob o comando do técnico Cuca na temporada de 2020. Apesar de ser zagueiro, o defensor chegou a ser improvisado em algumas oportunidades na lateral esquerda pelo treinador. No início desta temporada, sem espaço na equipe, acabou emprestado ao Náutico. Em 3 meses pelo clube pernambucano, ele se destacou e foi titular na defesa da equipe que até então liderava a Série B do Campeonato Brasileiro. Porém, após a saída de Luan Pérez, o zagueiro Luan Pérez, que foi negociado com o Olympique de Marselha, o então técnico Fernando Diniz pediu o retorno do defensor. E sob o comando do técnico Fábio Carilli, né, Wagner Leonardo iniciou como titular, mas perdeu espaço para o zagueiro uruguaio Emiliano Velasquez. E também Danilo Boza também na reta final do Brasileirão. Neste ano, pelo Alvinegro, foram 23 jogos e 1 gol. Aquele gol, né, sofrido, o gol da vitória do Santos diante do Grêmio por 1-0. No finzinho, nos acréscimos, depois o VAR tinha assinalado o impedimento, mas depois o VAR foi consultado e aí por fim viram posição legal e aí validou o gol do Wagner Palha, que estava atrás da linha da bola. Foi um gol legal, então o Santos acabou vencendo. Foi o único gol que o Wagner
Palha fez naquele gol da vitória do Santos contra o Grêmio. Uma boa noite ao Aristeu Pereira Lima. Boa noite, meu amigo aí na cidade de Osasco. Um grande abraço para você, Aristeu Pereira Lima. Obrigado pela sua audiência de estar acompanhando o Resenha Esportiva. Bom, e vamos falar aqui também sobre, mais sobre o Santos Futebol Clube. Falamos aqui sobre o Wagner Palha. Então amanhã, oficialmente, o Santos vai anunciar o empréstimo do zagueiro Wagner Palha ao Fortaleza, de 1 ano, segundo apurou aqui o site Globoesporte.com. Então amanhã sairá oficialmente o anúncio do empréstimo do zagueiro santista à equipe cearense. Bom, agora vamos falar aqui sobre falando sobre uma parte da diretoria e do presidente Rueda, que faz um grande trabalho, e infelizmente tem torcedores santistas que ainda criticam o Rueda, criticam o trabalho dele. Eu acho que a torcida santista, vou falar uma coisa para vocês, o Santos, eu acho que, na minha opinião, não deveria criticar o presidente. Por que? Eu vou explicar o porquê. Porque o Santos, todo mundo sabe, está quebrado. No início deste ano, o Rueda falou na Rádio Bandeirantes, falou também no De Olho no Peixe, em outros canais do YouTube. Aqui se fala de Santos, com o Vanderlei Correia, e o próprio presidente, que foi sincero e transparente, porque para mim outros que passaram pelo clube, que quebraram o Santos, não foram sinceros e transparentes como o Rueda. Pelo que eu acompanho o futebol, eu nunca vi isso. Ele falou, deixou claro que o Santos, quando ele assumiu a presidência do clube, tinha um rombo de 700 milhões de reais. É um absurdo, por causa das gestões passadas, gestões anteriores, que quebraram o clube. A do Pérez foi a pior de todas. A do Pérez foi um desastre. E teve um santista lá, não sei se é porque ele torce pro Santos ou ele é fanático por política, não sei, não dá para entender. Estava acompanhando hoje De Olho no Peixe, tive até uma breve participação conversando com o Felipe Camargo, o Caio Couto e também ao excelente Luciano Dias. E aí tinha um santista lá que falou que quer volta do Pérez. Pelo amor de Deus, Pérez não, gente? Pérez não, ele arrebentou o clube. Se tivesse hoje no Santos, certeza o Santos cairia, porque ele não paga, ele não tem responsabilidade. O que esse cara fez com o Santos, o Modesto Roma Júnior, Odílio Rodrigues, esses caras aí foram os responsáveis aí pelo clube ter chegado a essa dívida enorme aí de mais de 700 milhões. E você vê agora o Rueda pagando as dívidas, entrando em vários acordos, deu uma diminuída boa. Agora diminuiu para 447 milhões. Mesmo assim, o Santos vai continuar pagando as dívidas. E também, torcedor santista, porque o Santos não contrata aquele tal jogador que joga do Palmeiras, aquele jogador do Flamengo. Não, esquece, gente, esquece. Porque o Santos não pode comprar jogador, o Santos não tem dinheiro. Vou deixar claro aqui, torcedor santista, eu sei que às vezes vocês querem que o Santos monte um time forte para brigar por vários títulos, só que o Santos vai ter que contratar jogadores que estão livres de mercado, livres para talvez, quem sabe, quando ser contratado pelo Santos, já chegando livre de mercado, e só acerta a questão salarial ou por empréstimo. E o Santos não tem dinheiro. O Santos não tem um dinheiro suficiente para comprar jogador caro, jogador que ganha os altos salários. E o Rueda está com esses pés no chão e está certo. Eu acho que o presidente está fazendo um belo trabalho, não estou puxando o saco dele, porque eu falo assim, aqui quando a gente critica, a gente critica. Quando a gente tem que elogiar, tem que elogiar. É assim que funciona. Então eu acho que o presidente Rueda, para mim, ele está pelo menos consertando as cagadas das gestões anteriores, que deixou o clube aí quebrado. E quem sabe, até lá para 2023, quem sabe o Santos vai estar zerado de dívidas e volte a ser aquele time que brigue por títulos e quem sabe faz umas grandes contratações, mas também, claro, e que não façam besteiras, de deixar aumentar a outra dívida de novo, Vamos torcer para que não aconteça isso. Boa noite, Aristeu Pereira Lima e Luiz Apolinário. Boa noite para você também. Bom, boa noite, meu amigo Kleber Estevam. Tem novidades sobre contratar? Bom, a novidade, por enquanto, só o empréstimo do zagueiro Wagner Palha, que vai ser emprestado à equipe do Fortaleza, da capital cearense. Fortaleza, que vai disputar a pré-Libertadores. Aliás, não, vai estar no grupo, na fase de grupos da Libertadores. O Fortaleza, que fez uma baita campanha no Campeonato Brasileiro. O Wagner Palha será emprestado, o empréstimo de 1 ano
como apurou, né, o Globoesporte.com, né, as informações que eu acabei de ver aqui nas fontes do Globoesporte.com, que é uma fonte confiável. Então amanhã sairá o anúncio, né, do empréstimo do zagueiro Wagner Palha ao Fortaleza, empréstimo de 1 ano, até o fim, acho que até o dia 31 de dezembro de 2022, né, um contrato de 1 ano. E uma boa noite também ao Val Lemes. Rodriguinho, vem ou não? Bom final de domingo para você. Bom, o Val Lemes, uma boa noite para você. Bom, agora em relação ao Rodriguinho, vai esperar agora vencer o contrato dele com o Bahia até dia 31 de dezembro, o vínculo dele. Aí a partir do dia 1º de janeiro ele vai estar livre do mercado. Então onde que aí ele já vai oficialmente acertar com o Santos. Eu acho que porque agora é o pedido. E o Rodriguinho se empolgou, pelo que eu fiquei sabendo dos bastidores, nas informações. Parece que o Rodriguinho gostou, né, da notícia do próprio Fábio Carille, está interessado em querer contar com ele no ano que vem. Então, ao que tudo indica, as possibilidades dele pintar no Santos são bem grandes. E com certeza tem tudo, porque só que agora vamos ver se ele vai aceitar abaixar o salário. Se o Rodriguinho abaixar o salário, ótimo, ele vai vir para o Santos, acerta, tranquilo, como manda as condições que o clube oferece para ele. Agora, se ele querer ganhar o salário alto, igual ele ganhava no Bahia, aí o negócio não vai ser fechado. Então, acho que, na minha opinião, o Rodriguinho, acho que ele deve estar ciente. Acredito que o Rodriguinho vai vir para o Santos, eu acho que ele vai abaixar o salário dele, porque o Santos não vai poder pagar altos salários para muitos jogadores, porque aí quebraria a folha salarial do clube. Então, o Santos... vamos aguardar, né? Até no começo do ano, acredito que o Rodriguinho possa ser anunciado como um dos novos reforços do Santos. Então, ele que vai ficar livre agora a partir do dia 31 de dezembro, que termina o vínculo dele com o Bahia. Então, aí, a partir do dia 1º de janeiro, ele pode já acertar com o Santos. É só na parte da questão salarial, porque aí ele vai estar livre no mercado. O Santos não vai pagar o passe dele, coisa nenhuma. Só vai contratar um jogador que, pelo menos, assim, está livre, pode acertar com qualquer clube, dentre eles o Santos, que está interessado, e claro, um jogador que pode ir para o Santos por influência, né, do técnico Fábio Carille, que pediu, né, a diretoria pelo menos umas 3, 4 contratações pontuais para o Santos, já visando já a temporada de 2022. Bom, mudando o assunto agora rapidinho do Santos, vamos trazer aqui uma outra notícia importante do Santos, falar rapidinho aqui sobre... Depois vamos falar do Sandri, né? Sandri que já tá motivado e pensando no ano que vem, em 2022. Sandri que joga muito, para mim, eu acho que uma das joias da base, o volante que joga muito. O que ele jogou contra o Fortaleza, contra o Cuiabá, foi um negócio absurdo. Os lançamentos que ele fazia, o jeito a posição que ele joga, eu acho que ele fez tanta falta no time do Santos, porque o Santos, para você ter uma ideia, o Santos, que perdeu grandes jogadores, as espinhas dorsais, tanto na defesa, meio campo e ataque. O Santos, depois que perdeu o Luan Pérez, Lucas Veríssimo, né? E também depois que perdeu o Diego Pituca, o Alisson perdeu um pouco depois ainda acabou perdendo também o atacante Soteldo. Esses jogadores, queira ou não, eram as peças importantes do time, e fez muita falta no segundo semestre do Santos. O Santos ficou enfraquecido. Então, para você repor peças à altura, você não vai encontrar um outro Soteldo, que pelo menos um único atacante que quebrava as linhas de marcação. O Santos não encontrou. É claro que o Lucas Braga jogou bem, só que também não foi a mesma coisa, porque o Santos precisava mesmo contratar um técnico, porque o Santos não tinha técnico, na verdade, porque o Fernando Diniz, o time dele era muito desequilibrado, desorganizado taticamente, e a defesa tomava muitos gols. E esse problema que o Santos tinha de tomar tantos gols na defesa, o Fábio Carille, que é especialista na parte defensiva, ele consertou, e o time tomou poucos gols, né, no comando do técnico Fábio Carille. Eu acho que o único jogo que o Santos tomou mais gols no comando do Carille foi naquele jogo contra o Juventude, que o Santos acabou perdendo por 3-0. O jogo que foi injusto, né, até o resultado, pelo que foi, né, porque o Santos criou chances boas, jogou bem no primeiro tempo, depois no segundo tempo o Santos voltou mal, e o time tomou uns 3 gols bestas, tomou 1-0, mas depois no segundo tempo tomou mais 2 gols bestas, e onde que acendeu o sinal de alerta na Vila Belmiro, e o Santos quase acabou caindo, mas só que aí depois ele foi aos poucos ajustando o time. E o torcedor tinha que ter paciência, essa é a verdade, tem que ter paciência, porque o Carille, ele é um técnico que sabe montar times bem equilibrados, e ele conseguiu
corrigir o time do Santos. E agora, claro, agora no ano que vem vamos torcer para que o Santos esteja melhor, né? O time volte a fazer bons jogos, fazer bons campeonatos e que, por que não, talvez, se ganhar um título, já está ótimo já para o ano que vem, em 2022. Bom, vamos falar aqui sobre os projetos, né? Assim, projetando já o Santos em 2022, através do presidente Rueda e a diretoria, e também ao diretor executivo Edu Dracena, que faz um belo trabalho. E Edu Dracena projeta reforços de qualidade e avisa: o Santos sempre vai ressurgir. O executivo de futebol conta como lida com os pedidos do técnico Fábio Carille. Edu Dracena, que foi anunciado como executivo de futebol do Santos no fim de outubro, ele foi anunciado no fim de outubro, né? O próprio Edu Dracena, que é ex-zagueiro da equipe santista. A chegada do capitão do tricampeonato da Libertadores, né, coincidiu com a arrancada do Peixe no Campeonato Brasileiro. Com ele, no cargo foram 6 vitórias, metade de todos os triunfos no Campeonato Brasileiro, e 3 empates, além das derrotas nos clássicos contra Palmeiras e Corinthians. Sustentado por um aproveitamento de 63%, Dracena faz um balanço positivo dos primeiros meses à frente do futebol do Santos. Em entrevista ao Globo Esporte, ele elencou os fatores que auxiliaram a equipe a retomar o caminho das vitórias e afastar o risco de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Foi um conjunto de fatores: confiança no atleta, no potencial e falar a verdade. Deixar bem claro o que está acontecendo dentro do clube internamente. E também eu vim aqui para estar junto e lutar de igual para igual, com qualquer time que for. Acho que eles compraram essa briga. Quando você chega e no primeiro momento ganha um jogo como a gente ganhou do Fluminense, isso traz uma confiança muito grande aos atletas, a nós que estávamos fora. Aquilo mostrou para todo mundo que dava para sair da situação. A partir do momento quando o Edu Dracena chegou e saiu o Mazuco e chegou o Edu Dracena, ele praticamente motivou todos os atletas. Os atletas, aí ele começou a dar uma prensa em todos os jogadores, falando assim: vamos reagir, gente, porque vocês estão defendendo o Santos Futebol Clube. E essa camisa aqui, ela pesa essas horas. Então vamos jogar bola. Vamos continuar jogando, mostrando o nosso melhor. Porque sabemos que o Santos não pode cair. O Santos é muito, muito grande. E eu defendi essa camisa aqui com muito orgulho. Eu consegui superar tudo. E vocês podem também. Mais ou menos, acho que isso foi acho que essa motivação, imagino eu, que deve ter passado aos atletas. Isso já no jogo, antes do jogo da vitória contra o Fluminense. Então, depois que o Santos ganhou, aí deu para ver que a motivação dos jogadores e a confiança aumentou bastante. E o Santos, claro, aos poucos foi ganhando jogos, foi se afastando da zona do rebaixamento e, claro, o time garantiu até o fim da rodada a permanência na Série A do Brasileirão, já na permanência para o ano que vem, em 2022. Então é isso aí. O Edu Dracena, que para o dirigente, né, que o ponto de virada para a reação do Campeonato Brasileiro foi a vitória contra o Atlético Paranaense na Arena da Baixada. E é muito difícil ganhar do Atlético Paranaense lá, depois que conseguiu uma boa vitória contra o Fluminense. O time conseguiu uma boa vitória contra o Atlético Paranaense. Com o gol de Madison e a atuação destacada de João Paulo, o Peixe conquistou ali a segunda vitória fora de casa na competição. Foi um jogo atípico. Nós fizemos um gol e depois a bola não quis entrar. O cara errou um gol na cara. Ali, com certeza, falei que não iríamos passar por um momento difícil. Ninguém imaginava que o Santos iria ganhar. Fazia muito tempo que o time não vencia um jogo na Arena da Baixada. Eu falei para eles que fazia muito tempo que não perdia ali, que podia ter certeza que arrancaríamos no mínimo um empate. Veio uma vitória como foi aquela e virou a chave. Então, o time competitivo e, claro, com o clube profissional, né, as noites, né, do dia do Dracena tem sido pouco sono, pouco praticamente, né, porque é uma responsabilidade em mãos, né, e o executivo de futebol responsável pelas contratações reconhece o momento delicado da equipe, mas diz que a intenção é montar uma equipe competitiva, até para não passar por novos sustos. Sabemos no momento que o clube está vivendo financeiramente. Temos que tentar alternativas para tirar o time dessa situação. Precisamos montar um time competitivo para não passar sustos como foi nesse ano. Tenho muito trabalho e muita coisa para fazer, mas vai requerer tempo. Não vai ser da noite para o dia. É trabalho de formiguinha. O dirigente ressaltou que outros clubes como Atlético Mineiro, Palmeiras e Flamengo atravessaram momentos de
de reestruturação, mas hoje estão colhendo os frutos. O ex-capitão defende que todos se lembrem de que o Peixe precisou atravessar nessa temporada para que isso não ocorra novamente. E ressalta que finanças e futebol devem caminhar lado a lado. Para a próxima temporada, Dracena comentou que o clube segue atuando para atender a pedidos do técnico Fábio Carille, porém, respeitando a realidade do clube. Estamos em todas as frentes, não temos uma característica ou outra. Claro, dentro da necessidade que o treinador pede e na nossa realidade financeira. Estamos fazendo o máximo que podemos. Ainda de acordo com o executivo de futebol, Edu Dracena, o Santos não precisa de muitas contratações, mas de atletas que qualifiquem o elenco. O nosso objetivo é qualidade. Vejo o elenco do Santos com potencial e penso que faltam algumas peças. Com essas peças chegando, fazendo uma pré-temporada com o mesmo treinador, virando o ano, acredito que seremos ainda mais competitivos. Então, por fim, o dirigente defendeu que o alvinegro siga se profissionalizando. Nas palavras dele, o clube tem capacidade de ser uma potência no futebol. E também o futebol, se tiver a maior organização. Ser uma grande potência, né, no futebol, que é uma maior organização que eu acabei de explicar aqui. O Santos passou por momentos difíceis depois da minha época como jogador, mas o Santos sempre vai ressurgir. É um time grande, mas que não tem tanta pressão como os outros times. O jogador se sente à vontade. Não sei se é a cidade, o ambiente, mas é diferente para jogar e trabalhar. Se o Santos se reorganizar 50%, será uma potência no futebol. Mesmo com tudo pelo que o Santos passou, ele ainda consegue surgir com os jogadores, brigar por coisas. Isso, desorganizado. O Santos tem que se profissionalizar. Não importa se é santista, se mora na cidade. Se o profissional tiver competência, é isso. Se não tiver, traga outro que tenha. Não pode ser cabide de emprego. É isso que eu penso para o Santos hoje. Tem que se modernizar e profissionalizar para retomar as conquistas que marcaram a história do clube. Então, essas são as palavras do técnico, do executivo de futebol, Edu Dracena, que faz um trabalho brilhante e tem tudo, claro, com certeza, com ele lá na gestão do clube, como executivo do Santos Futebol Clube, que tem total respaldo e a confiança do presidente Rueda e também do resto da diretoria e do CG do Santos, pode ter certeza que o Santos fará bons planejamentos e, claro, o time pelo menos vai ser um time competitivo. Agora, se conquistar título ou não, já será uma consequência de um bom trabalho, que é um reflexo de um bom trabalho, que isso aí faz uma diferença muito grande, e ainda mais quando o time vai planejar bem, e aí, claro, as coisas fluem dentro de campo. Então, vamos torcer para que dê tudo certo o ano que vem para o Santos Futebol Clube. É isso aí, então boa sorte, né? O Edu Dracena continue fazendo o melhor pelo clube, tanto ele quanto o presidente Rueda e a diretoria, e tem torcedor que já está criticando o clube. É isso aí, gente, vocês não podem ficar criticando não, o Santos não tem dinheiro, já falei milhões de vezes, torcedor não tá, tem uns torcedores que acho que às vezes, não sei se eles não acompanham direito os noticiários do clube, já está achando que o Santos vai contratar grandes jogadores, vai contratar um CR7, um Cristiano Ronaldo, um Messi, o Mbappé. Não vai contratar, gente. O Santos não tem dinheiro, o Santos não tem essa bagatela toda não, gente. O Santos não vai. Agora, depois que surgiu agora que o Ronaldo comprou o Cruzeiro e vai investir alto na equipe de Minas, o Santos, o torcedor já está querendo que o Santos faça o mesmo. Bom, vamos torcer para que aconteça, só que no momento não é bom fazer loucuras. O Santos primeiramente tem que pagar as dívidas, quitar as dívidas e depois já pensar no futuro bem próximo e quem sabe já o time até 2023, vamos torcer, essa é a esperança de todos nós para que o Santos esteja totalmente zerado de dívidas e que, claro, o time comece a ganhar muito dinheiro e que também, claro, consiga planejar melhor e também contratar e, quem sabe, comprar jogadores de qualidade. Isso aí é o que esperamos, só que não em 2022 e sim, claro, em 2023. E 2022 vai ser um ano difícil, pode esperar, vai ser um ano fácil não, vai ser um ano difícil para o Santos e vamos agora, o importante é apoiar e torcer e criticar menos, né? Vamos parar de criticar o clube e vamos ver o que vai acontecer dentro de campo. Se o Santos ir bem, ótimo. Se o time não ir bem, é claro, aí o torcedor tem que criticar mesmo. Criticar, expor as suas opiniões. É claro, é uma democracia e vamos respeitar através como manda a democracia.
Vamos falar agora rapidinho, falando depois agora do Edu Dracena, né, que faz um trabalho brilhante, né, fator positivo, né, na gestão do clube, e que para mim está fazendo um trabalho até melhor do que o outro lá, esqueci o Mazuco, né, pelo amor do Mazuco, muito fraco. E não é à toa que com ele os outros clubes, a maioria dos clubes caíram para a Série B. Foi bom ele não ter ficado no Santos mesmo, não, senão o Santos ia continuar perdendo, só perdendo, e não ia ganhar mais nenhum jogo. E também os jogadores estavam desmotivados. Só chegar do Dracena, tudo mudou lá o ambiente, né, se tratando no ambiente interno, dentro do clube, do Santos Futebol Clube. Lá o Edu Dracena passou motivação e confiança aos atletas. E claro, por ter experiência, né, do clube, que é onde ele ganhou muitos títulos. Bom, vamos falar sobre aqui o Sandri. Sandri cita evolução em temporada marcada por grave lesão. Certeza que 2022 será um grande ano para ele, que o meio-campista que perdeu 60 jogos do Peixe na temporada por problema no joelho, né? O Sandri, que é uma das joias da base do Santos, ele que subiu no time em 2020 e que com certeza a lesão grave no joelho tirou ele, ficou 8, quase 9 meses fora dos campos, tratando da lesão grave no joelho. E o ano que vem, agora a expectativa do Sandri é que pelo menos ele vai mostrar o seu melhor e quem sabe vai ajudar o Santos em muitos jogos importantes e quem sabe chegar longe nas conquistas dos títulos, né? E como manda o planejamento do clube, é claro, né? O meio-campista Sandri passou por uma temporada difícil no Santos. O ano que começou com a expectativa de ser titular após a saída de Diego Pituca, né, após a saída, né, da negociação do meio-campista Diego Pituca, se transformou na equipe em uma luta para voltar a jogar futebol, após sofrer uma grave lesão no joelho direito. O rompimento do ligamento cruzado anterior durante um treino em abril tirou o atleta de ação por cerca de 7 meses e 60 jogos na temporada, em que ele ficou fora. O retorno se deu em 25 de novembro, na vitória contra o Fortaleza pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Na última rodada do Brasileirão contra o Cuiabá, o camisa 6 conseguiu atuar por 90 minutos pela primeira vez após superar a lesão. Para Sandri, foi um ano de crescimento, tanto pessoal quanto profissional. Um ano em que vivi o momento mais difícil da minha vida. Estar impossibilitado de fazer aquilo que eu amo me doeu, que amo, né? Me doeu muito. O balanço que faço dessa temporada é de superação. O período em que mais cresci e evoluí na minha vida. Olho para trás com orgulho de quem me tornei. Poder voltar a jogar e ter alguns minutos foi prazeroso e especial. Certeza que 2022 será um grande ano, diz, né, o próprio Sandri. O longo período longe dos gramados fez, nas palavras do jogador, com aquele que se sinta mais preparado para as possíveis dificuldades que encontrará na carreira. Mais maduro, o meio-campista vive a expectativa de voltar a ser titular agora sob o comando do técnico Fábio Carelli. O treinador, aliás, já disse que Sandri será um reforço para a próxima temporada. O professor Carelli, como ele diz, né, procura conversar muito com a gente. Fez um grande trabalho nessa reta final da temporada. Poder aprender com ele foi maravilhoso. Espero seguir evoluindo sob os cuidados dele em 2022. Então, isso já é ótimo, um fator positivo. Ó, vou falar para vocês, é um fator positivo pelo que o Sandri falou, porque além de ser um grande jogador, fez muita falta a maioria dos jogos do Santos, é um meio-campista, é um volante que sai para o jogo, marca bem, distribui bastante. Então o Sandri ele joga demais. Teve uns lançamentos que ele fez no jogo contra o Cuiabá. Nossa senhora, ele fez um lançamento e ele me lembrou de outro camisa 8 que jogou muito no Santos. Acho que vocês sabem de quem eu estou falando. Falando do Renato. Renato que jogou demais no Santos. Ele tem um estilo quase parecido com o do Renato, o jeito dele jogar. Ele tem aquela tranquilidade, aquela visão de jogo, virar o jogo para lá, para a direita, para a esquerda, fazer uns lançamentos primorosos. Então, para mim é um baita reforço, na minha opinião, se tratando do meio de campo do Santos, que precisa ter não só marcação forte, mas também criação. O Santos, depois que perdeu o Alisson ali, o time perdeu muito, né? Aquele jogador, aquele cão de guarda,
e eu acho que ele pode ser esse cão de guarda, mas é claro, a característica dele é bem diferente do que a do Alisson. O Alisson era um jogador que marcava e destruía, e ele, ao contrário, ele marca, destrói e distribui. Essa é a diferença, né, do próprio Sandri, que é um jogador que ele é habilidoso, faz os lançamentos primorosos. A característica do Sandri é totalmente diferente do que a do Alisson. Se for analisar os volantes modernos, como uns que saem jogando, outros que só marcam. Então ele é um jogador muito qualificado, e se ele fizer uma boa temporada, vai ser difícil o Santos segurar ele, viu? Porque se o Santos fazer uns bons campeonatos e tiverem vários jogadores como Pirani, Sandri, Kaique, o Ângelo, esses moleques aí foram grandes destaques, pode ter certeza que o Santos não vai conseguir segurar essas novas promessas que com certeza terão, assim, pode ser titular na maioria dos jogos, né, em todos os campeonatos que o Santos vai disputar, que tem o Paulista, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e também Campeonato Brasileiro. Bom, rapidinho agora, falamos aqui do Sandri, o Sandri que com certeza que ele espera seguir os cuidados, evoluindo sob os cuidados do técnico. Com o Cuca, né, no esquema com 3 zagueiros, olha só, vamos citar o Cuca, né, que ele deu chances para ele. Com o Cuca no esquema com 3 jogadores no meio campo, Sandri atuou como segundo volante, responsável, né, já pela saída de jogo, né, então ele era um jogador que sabia, marcava e distribuía o jogo. E também já no 3-5-2, né, com o Fábio Carille, o atleta teve um posicionamento mais defensivo, auxiliando na marcação. Apesar das diferenças, o volante não vê problemas em atuar em qualquer uma das funções. Sinceramente, não vejo dificuldade para atuar em nenhum desses esquemas. Eu me sinto confortável em campo para render o meu nível máximo. São treinadores com características diferentes, mas que são inteligentes e sabem extrair o máximo de cada jogador. Tenho certeza que teremos uma excelente temporada sob o comando do professor Carille. Sandri disse que o torcedor do Santos pode esperar dele para a próxima temporada, né? Ele disse, né, disse ao torcedor santista, né, o que pode esperar dele para a próxima temporada em 2022. Ele disse o seguinte: o Sandri, podem esperar um Sandri atuando e treinando sempre no mais alto nível, muita entrega e dedicação. Quero fazer um 2022 perfeito, e isso passa pelo sucesso coletivo. Como sempre digo nas entrevistas, sou extremamente feliz no Santos e quero retribuir tudo o que o clube fez por mim com títulos. Chego pronto para todos os desafios que teremos. Então, esse foi o Sandri, esse moleque de muita personalidade. Além de um grande jogador, tem muita personalidade. Ele está muito confiante e motivado. E vamos torcer para que não só para ele, mas para o resto do elenco, que o Santos faça uma ótima temporada, faça bons jogos, bons campeonatos e quem sabe recebe a grande recompensa no final, que é títulos, né? Que é o que o torcedor santista está carente, né? De ídolos, títulos, e que vamos torcer para que 2022 talvez seja um ano excelente para o Santos. Não vou falar que o Santos vai ganhar um campeonato, mas vamos torcer para que ganhe um campeonato, que o Santos consiga surpreender a toda a nação santista e também a maior parte da mídia, né, que menospreza o clube, né, o Santos Futebol Clube. A mídia que falou meses antes que o Santos já estava rebaixado, tá aí, ó, agora engole mais uma vez o Santos em 2022 na primeira divisão, viu? A mídia que não se informam, falam bobagens uma atrás da outra. Santos é Santos. Santos é o maior clube do mundo. Tem que respeitar o clube. É igual a outros clubes que tem que ser respeitados também. O Santos, falar que o Santos ia cair. O Santos já tinha caído, é cedo falar isso, né? Se estivesse na situação da Chapecoense, ficaria até quieto. Agora, o Santos não estava na mesma situação que a Chapecoense, que já estava caído, já fazia há meses. Então, a mídia é complicada. Sempre gostam de menosprezar, né, um grande clube que é o Santos Futebol Clube. Mas isso aí, o Santos com certeza sempre vira assunto e sempre cala a boca na maior parte que duvidam da capacidade do time santista. Rapidinho, antes de encerrar aqui o Resenha Esportiva, falando do Sandri, na expectativa do Sandri, vamos torcer para que ele faça uma baita temporada, que ele recupere e volte melhor ainda, que ele, para mim, é um grande jogador e esse moleque tem futuro e que com certeza vai ajudar muito a equipe santista. Bom, vamos trazer aqui para você uma outra informação rapidinho sobre o Matheus Lima. Lembra do Matheus Lima? Aquela jovem promessa de 16 anos.
É isso mesmo, Matheus Lima ainda não foi procurado pelo Santos por primeiro contrato, um contrato profissional. Ele que atua no time sub-15 da equipe santista, e ele não foi, ainda por enquanto não procuraram ele, não a diretoria, o presidente, para, claro, acertar o contrato profissional ao meia Matheus Lima. O Santos ainda não procurou o meia Matheus Lima para o primeiro contrato profissional com o clube. Promessa da base, Matheus Lima vai completar 16 anos no dia 3 de janeiro de 2022 e vai poder assinar um contrato profissional. Ele assinou o primeiro contrato de formação com o clube ainda em janeiro de 2020. E Matheus foi sondado por um gigante da Espanha e uma equipe da França, mas frequentemente é visto por outros clubes europeus. A Federação do Catar já ofereceu 10 milhões de euros para que Matheus Lima atuasse pelo país, ou seja, 10 milhões de dólares, né? Euros é só nos países europeus. A proposta aconteceu na gestão da transição do presidente Orlando Rolo, mas o menino da Vila recusou imediatamente. Apesar das sondagens, o meia quer estrear ainda pelo profissional do Santos e não esconde o carinho que tem pelo clube. Com apenas 15 anos, Matheus pulou etapas e chegou a ser promovido ao time sub-17. E nesta temporada atuou pelo brasileiro da categoria. No segundo semestre, voltou a compor para a equipe sub-15 e foi um dos destaques na disputa do Campeonato Paulista e da Copa Nike da categoria. Pelo Paulista foram 15 gols em 18 jogos, enquanto pela Copa Nike foram 2 gols em 4 jogos, e escolhido como o melhor da partida 2 vezes. Em 2019, Matheus teve grande repercussão na mídia ao marcar um gol ao estilo Lionel Messi na vitória sobre o Santo André pelo Paulista Sub-13. Na jogada, o camisa saiu da lateral do campo, driblou 2 adversários, arrancou, tabelou com um companheiro, entrou na área do time do ABC, no meio de 3 marcadores e tocou para as redes. O jogador, que chegou ao Santos em 2014 para o time Sub-9 de futsal, acumula títulos e feitos, como as conquistas da Iber Cup Sub-12 em 2017, a Copa Ouro Sub-13 em 2018, além das artilharias da própria Iber Cup e do Paulista Sub-9 de futsal no ano de 2014. Na temporada passada, ele fez 14 gols em 6 jogos na Iber Cup Sub-13 e também atuou em um desafio do time Sub-15 pelo Campeonato Paulista. Então, esse é o Matheus Lima, que agora, ao que tudo indica, acredito que o presidente santista e a diretoria vão, claro, procurar o atleta, os empresários, né, ou o pai, não sei se é o pai ou alguém que investe na carreira de Matheus Lima, que é a jovem promessa do Santos, que demonstrou que quer jogar no time profissional futuramente, então precisa, né, renovar o contrato dele, e quem sabe daqui uns 2 anos, mais ou menos, ele pode já jogar no time profissional do Santos, até com uns 17 anos, ele já pode jogar na equipe santista. Então é isso aí, o moleque joga muita bola, e é uma grande promessa, né? O Santos, o que o Santos vai ter que fazer? Vai ter que fazer contratos longos, porque agora o Edu Dracena falou há poucos dias que agora vai rever negócio assim, de contratos de jogadores para terem contratos longos, e que o Santos não sirva não só vitrine para jogador que só quer fazer o que bem entender no clube, sair de graça, ir embora, tchau, deixar o clube sem nada. Então já vai fazer isso para que evite que não aconteça isso futuramente. E também o Edu Dracena também avisou também que jogador, se não estiver satisfeito no clube, vai embora. Vida que segue. E foi o caso do Marcos Leonardo. Ele vai seguir o mesmo caminho do Caio Jorge. Se não abrir o olho, não renovar logo o contrato, ele pode ser afastado do time, e no ano que vem pode ser rebaixado para o time júnior, para o time da categoria de base. Então, ele que pense muito bem, né, porque a carreira é primeiro lugar a carreira. Depois, se for ganhar dinheiro, já é outra história. O jogador tem que fazer a carreira dele no clube. Essa é a prova que o jogador hoje não tem amor à camisa, não respeita o clube, a camisa do clube que veste, né? Então é uma pena. Vamos torcer para que o Marcos Leonardo veja o exemplo do Caio Jorge, que agora você viu, o Juventus diz que quer emprestá-lo o jogador, ele está afastado. Sabe? Só para você ver. Dinheiro não é tudo, gente. Carreira primeiramente. Jogador tem que pôr uma coisa na cabeça. Primeiro lugar a carreira, depois, se for o dinheiro, vem depois. Colocar o dinheiro na frente, filho,
Não adianta. Só vai virar isso aí que a gente está vendo aí. E o Marcos Leonardo que não abre o olho, não, vai seguir o mesmo caminho do Caio Jorge e também do Yuri Alberto, né? Que o Yuri Alberto, tudo bem, agora está fazendo gols no Inter, só que no Santos ele acabou saindo de graça, né? Tanto ele quanto o Gustavo Henrique, quanto, né, também o outro jogador lá, o Robson Bambu. É uma pena. Então hoje o futebol perdeu a graça, porque hoje, depois que tem esses empresários aí no futebol aí, filho, eles, queiram ou não, interferem muito na carreira de um jogador de futebol. Isso é fato, isso acontece sempre. Isso não é de hoje, é de anos que vem acontecendo. Depois que veio essa Lei Pelé, que mudou totalmente já o rumo do futebol, os jogadores passaram a não ser escravos de um clube só, ficando, vamos lá, 5, 6 ou até 10 anos. Isso não existe mais. Bom, é isso mesmo. Bom, mandar aqui um abraço ao Anderson Rafael Reco. Uma boa noite para você, Anderson Rafael Reco. Bem, o Olímpia Futebol Clube vai estrear no dia 29 de janeiro pelo Campeonato Paulista da Série A3 contra o Barretos, viu, Anderson? O clássico regional Olímpia e Barretos, o Galo Azul contra o Touro do Vale. Então o Olímpia estreia dia 29, o jogo parece que vai ser às 3 horas da tarde. Qualquer dia vamos trazer para você detalhes dos jogos do Campeonato Paulista da Série A3 e também vamos trazer aqui de prima todos os jogos do Paulistão e também falar da Série A3, né? Claro, juntos acompanhando o Olímpia Futebol Clube. Então é isso aí. E o João Renato Staca colocando aqui, vai Corinthians, vai mesmo, vai quebrar teu Corinthians, viu? Vai Corinthians mesmo, vai quebrar o teu time que fica contratando jogador aí, ó, cara aí, ó, vai ver a conta aí, dor de cabeça que vai dar depois, se não pagar a dívida pra ver. Contrata e não paga, não adianta nada. É igual quando o Santos tinha um investimento em 2019 lá, aquele Pérez incompetente, contratava os jogadores, o Soteldo, o Felipe Aguilar e outros jogadores, e também o Cueva, e não pagou um centavo, aquele irresponsável lá. Então, vai Corinthians mesmo, vai mesmo, tô Corinthians mesmo, quebrar se continuar desse jeito aí. A dívida já passa de 1 milhão já. Então, vai ter o Corinthians mesmo, viu, João Renato? Um grande abraço para você, viu? Então é isso aí. Então vamos agora encerrar aqui a live agora neste domingo, e desejando a todos vocês uma ótima semana. E na terça-feira eu volto com mais uma live aqui, trazendo para você todas as notícias e atualizações do Santos Futebol Clube. E claro, vamos falar de tudo sobre o mercado da bola, que não para e segue agitando aí os bastidores do futebol, ainda mais em relação ao Santos Futebol Clube, que é claro que vamos trazer para você tudo o que está acontecendo no clube da Vila Belmiro, coisas que as mídias, as TVs da capital paulista falam um pouco do Santos. Agora aqui não, agora aqui vamos falar bastante do Santos, trazer todos os detalhes do que está acontecendo internamente no clube, e jogadores que chegam, que sairão do clube. Então é isso aí, vamos trazer de tudo para você, todos de forma detalhada, todas as informações do nosso maior clube do mundo, que é o Santos Futebol Clube. E claro, na terça-feira eu volto com mais um Resenha Esportiva, trazendo para você mais sobre o mercado da bola, que está agitando o Santos Futebol Clube, e também já sobre a expectativa já para o ano que vem, em 2022. E claro, vamos agora aproveitar essa semana, e que você tenha uma ótima semana, muita paz, muita luz, muitas alegrias que a gente tem que ter, e que com certeza vamos seguindo a vida em frente, e que com certeza lá, se você pensar no futuro, lá na frente, você vai colher bons frutos. E claro, tudo depende do seu bom desempenho, e ainda mais no trabalho que você está fazendo, tá bom? Então vamos ter fé em Deus, que dias melhores virão em nossas vidas. Uma ótima semana para todos vocês que me assistiram aí, obrigado pela audiência de todos vocês, uma ótima semana, e até terça-feira, se Deus quiser, com mais um Resenha Esportiva aqui na live do Facebook. E é claro, já vou adicionar a live na íntegra também no meu canal do YouTube para vocês, tá bom? Vou adicionar já o vídeo para vocês assistirem o VT inteiro de tudo sobre as notícias do Santos Futebol Clube. Um forte abraço, uma ótima semana e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.